Senhoras e senhores, nós temos um mistério. Esses 10 aqui foram convidados para uma ilha. Ninguém sabe quem os convidou, ninguém sabe o que está acontecendo, e um a um eles vão morrendo. Esse é o livro E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Um dos livros mais vendidos da história. E nesse vídeo eu vou tentar resolver o que aconteceu, quem é o assassino, tudo isso antes da revelação final. E se você não leu esse livro, não se preocupe, porque a cada capítulo eu vou narrar o que está acontecendo, trazer detalhes, as pistas, os meus pensamentos e principalmente eu vou dizer quem eu acho que é o culpado, como ele está matando e por que ele está matando. Então não percam esse vídeo, ele está muito bom. Vamos agora ao primeiro capítulo. Senhoras e senhores, temos nosso primeiro capítulo. Vamos lá. Primeira coisa sobre o livro. Ele se passa, tipo assim, são 16 capítulos pelo que eu vi. E tem, tipo assim, capítulo 1, daí tipo tem 1, 2, 3, 4, 5. E cada um desses números dentro desse capítulo é um personagem. Nesse primeiro capítulo tivemos 8 personagens. E agora eu vou contar mais ou menos cada um deles. Começaremos pelo o juiz Wargrave. Ele estava numa área de fumantes, num trem, indo para a ilha. E é nele que a gente tem os primeiros comentários sobre a ilha. Por exemplo, que ela foi comprado originalmente por um cara rico, mas a esposa não gostava de mar, e a única forma de chegar numa ilha é pelo mar. Ou voando, né? Mas enfim, eu acho que nessa época só pelo mar. Depois ele comenta que essa ilha foi comprada por um tal de Sr. Owen, mas também tem outros diversos boatos sobre isso. Mas vamos seguir pelo Mr. Owen. Ah, e quando eu fiz a pesquisa inicial, eu vi que tinha só 10 personagens, né? E daí, obviamente, eu não sabia que tinha um tal de Mr. Owen, mas eu vim preparado. Temos aqui agora o Mr. Owen. Depois eu vou colar na parede ali. E se tiver mais um personagem, vai ser muito divertido, porque eu também tenho preparado mais um personagem, que seria o Among Us. Cara, eu vim muito preparado pra esse vídeo, tá? Eu tenho diversas teorias já. E basicamente isso aqui é um jogo de Among Us. Que é tipo, tem uma pessoa que tá matando todo mundo e a gente vai descobrir quem. Mas vamos ao primeiro capítulo de volta. E ele supostamente foi convidado por uma tal de Constance Culmidon. Mas eu até não tenho o nome dela, mas eu acho que não vai ser tão relevante, porque diversos personagens são dados por diversas pessoas. E no final vai ser tudo Mr. Owen, pelo que eu tô pegando aqui, ok? A segunda pessoa é a Vera Claymore. Ela é uma secretária e a gente descobre isso no primeiro capítulo. Que ela foi convidada para trabalhar na ilha. E ela geralmente trabalhava com crianças, pelo que eu entendi, e então finalmente teve algum emprego decente para ela, que é tipo uma ilha de ricos. E temos aqui a nossa primeira pista, que depois eu vou botar aqui no quadro de pistas, tá? No final, quando terminar de gravar todo o capítulo, eu coloco aqui. Que é que ela já se envolveu em alguma coisa, ela já foi suspeita de algum crime, de alguma morte, mas ela foi inocentada. Inocentada não, desculpa. A palavra utilizada foi absolvida, quase certeza. Então talvez isso tenha a ver com o que está acontecendo aqui, porque vai ter mais personagens com certos problemas. Em terceiro temos o aventureiro Philippe Bombardi. Ele foi contratado por 100 dinheiros, tinha um nome lá do dinheiro, mas não sei que dinheiro é esse. Vocês também não vão saber, então a gente vai utilizar 100 dinheiros. Ele não tem muita informação do que ele vai fazer, mas ele falou pro cara que contratou ele que não vai fazer nada legal, mesmo no pensamento já falando assim, mas eu já fiz coisas legais, né? Tipo, já fiz algumas coisas, mas sempre me livrei delas. Então já dá pra ver que ele também tem uma pista aqui. Eu não vou anotar sobre isso porque eu acho que é tão relevante no momento, ou talvez eu anote. Quando eu chegar na minha teoria final, primeiro capítulo, eu falo sobre ele. Terceiro, nós temos Emily Brent. Não tem muito o que falar sobre ela. Ela tem 65 anos. Ela é fundada por um tal de N, que falou que já passou férias com ela há uns 2 anos atrás. Não tem nada muito relevante sobre ela ainda, o que eu acho suspeito não falar sobre ela, tá? Porque, tipo, todo mundo teve alguma coisinha já, ela não teve nada. Aqui agora temos nosso quinto personagem a aparecer, que é o General John. Eu não consigo falar o nome inteiro dele. O General John foi convidado e foi falado que, tipo assim, mais uns 2 amigos teus vão estar aqui. 2 amigos vão estar aqui? Interessante. Mas o que mais chamou a atenção aqui, que talvez seja a nossa primeira pista sobre ele, é que teve algum boato e hoje as pessoas do exército olham com, tipo, um olhar de desdenho pra ele. Ele chamou isso de boato infernal, mas eu tenho nada sobre isso ainda. O próximo personagem que aparece é o Dr. Armstrong. Nossa, a câmera tá ao contrário. Nesse primeiro capítulo, a câmera tá ao contrário, então aqui do ladinho vai aparecer a foto na versão correta, porque eu fui burro e tô gravando errado. Mas voltando, Dr. Armstrong foi convidado para checar a saúde da esposa do Mr. Owen. Então, novamente, Mr. Owen citado. E ele é médico, ele já recebeu um cheque para ir, então ele já tipo, vamos lá. Outra coisa relevante é que ele é famoso, ele tá tendo várias pessoas famosas, e por isso ganhou, tipo, um crédito, tipo assim, vai naquele cara lá, aquele cara sabe o que tá fazendo. E isso me dá um pensamento que é tipo assim, outra coisa sobre ele é que ele já se
se envolver em alguma coisa terrível no passado. Ele achou que não iria se recuperar. Eu anotei aqui que há 15 anos atrás aconteceu algo e ele fala, e eu consegui me recuperar disso. Então aconteceu uma coisa que, tipo assim, não era pra se recuperar e ele conseguiu isso. Temos agora nosso querido Tony Marson. Ele, eu não tenho nada sobre ele. O que eu sei é que ele é bonito, tem olho azul, 1,80 e ele tá indo lá pra beber e pegar mulher. Sim, isso é tudo que eu tenho sobre ele até agora. Talvez seja relevante, mas só pra... Daqui pra trás, todos os personagens estavam indo de trem, no exato momento, né? Esse aqui tava indo de carro. E os próximos eu acho que vai vir de carro também. Agora temos nosso primeiro grande coisa daqui. Mr. Blore. Aqui tá marcando já que é ex-detetive, por causa da merda da pesquisa que eu fiz anteriormente, que eu achei que no primeiro capítulo ia contar o que cada um faz. Eu não sabia que era detetive. Então eu tomei um spoiler aqui. E eu espero que não seja uma coisa muito relevante pro livro, tipo esse segredo. Tomara que não seja. Mas aqui de começo a gente já percebe que ele é um baita mentiroso e ele já está anotando coisas. Ele começa o capítulo dele anotando, tipo, detalhes que tá acontecendo. Ele tá no vagão com outra pessoa, um velho. E ele fala, abre aspas, é o grupo todo. E cita o nome de cada um deles. Então aqui nós temos uma grande pista, que eles são o grupo. Cara, eu tô gravando errado, vai ficar invertido, cara. Ai, como eu sou burro. Mas enfim, tá escrito aqui, o grupo. E eu vou colocar isso aqui em cima, pra depois dizer que eles, tipo, são um grupo, não sabemos do que, mas, né, meio que, tipo, ele dá a entender que, tipo, então todos eles se unidos. E ele também colocou um bigodão. Mano, créditos total, tá? Marina Meirelles, que fez o casting de todo mundo aqui. Eu só passei pelo nome de cada um e a profissão, porque eu seria as coisas mais relevantes. E falei pra ela pesquisar e botar atores famosos em cada um deles. E, cara, esse cara aqui é exatamente igual à descrição. Tipo, a maior parte bate exatamente. Não, parabéns, Marina Meirelles. Muito obrigado pelo casting. Está perfeito. Mas voltando aqui nesse cara, que esse cara é muito interessante. Ele já começa falando que, tipo assim, ele quer se passar por um militar, mas ele não pode falar que ele é uma coisa muito grande, porque nós temos um general. Nós temos o general Macatur. Nossa, eu vou falar só de John, tá? O general John. Ele é um general aposentado, então ele fica tipo assim, cara, não posso falar que eu sou um major, porque senão o general vai descobrir que eu tô mentindo. E ao mesmo tempo ele faz notas. E uma coisa, talvez a mais relevante daqui, é que ele pensa em voz alta. Todos os pensamentos dos personagens geralmente tava, tipo, sem ser uma fala. Os deles são tudo falas. É tipo se ele estivesse falando as coisas. No final, tem o cara que tá com ele no vagão, ele vai embora. E quando ele ajuda o cara a ir embora, o cara fala, orar e não sei o que, o dia do juízo final está próximo. Ele dá uma risada, deixa o cara embora, e quando o cara vai embora, ele fala, ele está mais próximo dele do que de mim. Ele está mais próximo do cara que saiu do que de mim. Alguma coisa aqui. Mas embaixo dessa fala, temos uma narração do livro que diz, mas como se verá, estava enganado. Então aqui, a gente meio que tem um spoiler que ele vai morrer. Mas já... Tá, salva isso, agora eu vou pra minha previsão e a gente vai voltar nele. De todas as coisas que a gente teve aqui, muita coisa se refere ao passado. E principalmente a parte, o doutor tem uma coisa de 15 anos atrás. É a primeira vez que a gente tem uma data pra uma coisa. Nós temos várias dicas que eles teve coisas no passado, problemas no passado, e o único que a gente tem uma data é o Dr. Armstrong, do Edward Armstrong. E daí a gente começa a pensar que pode ser que todos os acontecimentos deles foram mais ou menos na mesma época, e eles estão conectados por causa disso. Então, a gente pode pensar duas coisas. A pessoa que está matando ou é velha pra ter, tipo, presenciado isso, ou ela é nova e isso aconteceu com as pessoas ao redor dela, ou a família, alguma coisa assim. E outra coisa é o Mr. Owen. A gente não sabe muito sobre ele. A gente sabe que ele é rico, ele comprou essa ilha e contou todo mundo. E isso é uma coisa recente, ele comprou ele recentemente. Então, essa ilha pode ser comprada apenas para isso. Os dois personagens que não são citados é o casal Ethel e Thomas Roger. Roger? Igualzinho eu. Por questão de afinidade, eu vou dizer que eles não são assassinos, ok? Eles são citados pelo William Blore, que fala o nome de todo mundo, né? Então eles também fazem parte das pessoas, só que eles não tiveram um capítulo ainda. Tô me perdendo já, meu Deus. Vamos para a primeira teoria. A minha primeira teoria é que quem matou todo mundo, e quem vai matar todo mundo, no caso, porque ninguém morreu ainda, é William Blore. Sim, ele mesmo. Porque ele é o mais óbvio pra não ser. E com o spoiler que ele é um ex-detetive, a gente pressupõe que ele investigou várias coisas e pode ser que essas coisas que são dessas pessoas aqui que foram inocentadas, era ele que tá investigando, mas não com esse nome. Eu acho que esse aqui é o nome falso dele. E eu acho que ele também é Mr. Owen. E digo mais, eu digo que ele vai ser o primeiro a morrer e vai ser uma morte falsa. Ouçam bem. Ele vai morrer e vai ser uma morte falsa. E eu tenho base pra isso, porque eu li um livro que era assim.
calma aí. Eu não achei o livro, mas a última mentira que contei, spoiler alert. Nesse livro, um personagem morre e, na verdade, ele estava vivo e ele foi o culpado das mortes de outras pessoas, ok? Então, eu acho que esse cara aqui, ele vai morrer, o primeiro a morrer, ouçam bem, eu tô prevendo quem vai morrer. Eu vim pra prever quem tá matando. Ele vai morrer pra ele não ser mais suspeito e daí vai começar a surgir várias suspeitas pelos outros. Ele vai ser o culpado. Como ele vai matar? Eu não sei ainda. O porquê ele vai matar, eu sei. Porque ele investigou cada uma dessas pessoas já. Talvez ele chame de o grupo, seja as pessoas que ele investigou, que ele sabe que é culpada, mas não foram presas. Talvez seja o grupo, esse é o grupo de pessoas. E de alguma forma ele ganhou uma herança e ele se tornou o Mr. Owen, convidou a todos de alguma forma. Por esse detetive, ele sabia a forma de como cada um iria aceitar ir pra lá. Por exemplo, pro aventureiro ele deu dinheiro, pro médico deu dinheiro. Então, tipo assim, essa é a minha teoria. Então, só recapitulando. William Blur é, na verdade, Mr. Owen, ou um do outro. Esse não é o nome verdadeiro dele. Ele é um antigo detetive. Ele investiu todo mundo. Todos foram inocentados. Ele acha que foi e ele vai matar todos. E vai morrer antes. Se não me mostrar o corpo dele morto, eu tenho certeza que é ele. Se não aparecer, tipo assim, o corpo dele, o médico dizendo, está morto. Nós temos um médico. Nós temos um médico? Tem um médico? Esse é o médico. Mr. Armstrong tem que chegar e dizer assim, eu como médico digo, está morto. Se não tiver ele é o assassino. Porque de todos eles, todos tinham referência do porquê foi convidado. Esse não tinha referência do porquê foi convidado. Ele tava só indo. Suspeito, não? Suspeito. Primeiro capítulo foi, faltam 15. Eu estou muito confiante na minha teoria. O que eu vou fazer agora é pegar todas as pistas que eu tive, vou colocar no meu quadro miniatura aqui, vou ligar os pontos que eu tiver aqui em cima e vou chamar eles de o grupo. E a próxima gravação eu vou gravar na câmera correta para não ficar invertido. Vamos lá. Vamos lá, chegamos no capítulo 2 e muita coisa está acontecendo. Não muita, mas já o suficiente pra gente começar a criar teorias. A forma como funcionou o primeiro capítulo não seguiu adiante, porque no primeiro capítulo era um número para cada pessoa, agora são números aleatórios e pessoas conversando entre si. No começo, eles estão esperando o táxi para ir pro barco. Seriam 6 pessoas e 2 iriam de carro depois e pegar outro barco. Primeiramente, tava lá 4 pessoas e só podia ir 3. Era o juiz, o Wargrave, a Emily Brent, o aventureiro Philip Bombard. Tá escrito errado, tá? Eu acho que o nome dele é Bombard, não é Lombard, tá? E temos a Vera. A Vera, ela vai trabalhar pros caras. Ele já vai dizer, não, vamos vocês na frente, pô. Vamos vocês na frente. Eu vou ficar aqui de boinhas e depois eu vou lá. E foi o que aconteceu. E daí o Felipe resolveu esperar com ela. Eu acho que é isso. Aí o Felipe resolveu esperar com ela. Aí depois chegou John McAtur. Nenhum deles se reconheceu, o que eu acho uma coisa muito relevante. Eles não se conheciam. Nenhum dos 5 que estavam ali, ou dos 6, se conheceram. E quando eles chegam lá na área dos navios, temos o Davis. E o Davis começa com... que legal conhecer vocês. Meu nome é Davis, eu sou da África do Sul. Então aqui descobrimos que o Davis é, na verdade, o Blur, certo? Ele tá mentindo o nome dele, então esse deve ser o nome original dele, e Davis é o nome falso. E aqui também temos o dono do barco, Fred Nakahote, que a gente vai usar o Among Us pra se referir a ele, mesmo achando que ele não é tão relevante, porque ele foi pra ele e voltou embora. Mas caso a gente se referenciar, ele vai ser o Among Us vermelho. Ele também não conhece o Mr. Owen, ele trabalhava com o antigo dono da ilha, e ele acha tudo muito estranho as pessoas, porque, tipo, não é as pessoas que normalmente vão pra lá. Tipo assim, ele tava achando que, tipo, são as pessoas ricas, não sei o que, ele tava tipo, quem são essas pessoas que estão indo no meu navio? E as pessoas discutindo com ele, tipo assim, seu navio é muito pequeno, filhote, não vai caber todo mundo. Ele falava, não, cabe até o dobro de pessoas. Não, mas não sei o que, o temporal. Não tem temporal nada, tá de boas. Outra questão relevante é que ele fala que na ilha, dependendo do tipo de vento ou se tem algum temporal, ela pode ficar inacessível e incomunicável por 1,5 semanas. E eu acho que isso vai ser utilizado pra deixar as pessoas lá. Quando eles chegam na ilha, tá os casal de Rogers, a Ethel e o Thomas Rogers, que obviamente eles não vão ser culpados. Nenhum Roger é culpado, tá? Nenhum Roger é culpado. Eu aqui, inocentes. Então, eles estão trabalhando lá, ele é um mordomo e ela é cozinheiro, e meio que eles também não conhecem o Mr. Owen. Eles chegaram faz 2 dias na ilha, foram contratados, e só tem, tipo assim, a lista de pessoas que vão estar lá e o quarto de cada um. Ou seja, eles também não sabem quem é Mr. Owen e também estão, tipo, lá, igual todo mundo. Até o dono do navio não sabe quem é Mr. Owen, mas eu sei quem é Mr. Owen. Mr. Owen é William Blur.
Que talvez essa teoria caia por terra daqui a pouco. Mas por enquanto, na minha opinião, Mr. Owen é o William. E daí a Vera chega e fala: ah, oi gente, vocês trabalham pro Mr. Owen? Eu fui contratada pra ser uma secretária. E daí os caras falam: não, a gente não sabe de nada, seu nome tá aí como convidada. E ela fica tipo: não, né? Eu quero trabalhar, gente, eu quero trabalhar. E eles falam: não, mas a gente não sabe de nada. Nem conhecemos o cara. E Vera tiltou um pouquinho, né? Porque eles não sabiam que ela era secretária. E ela foi pro quarto e tal. E no quarto ela achou uma cantiga. E eu vou ler a cantiga pra vocês, que eu acho que essa é a parte mais relevante do livro. Porque eu acho que é como cada pessoa vai morrer. Ó, eu não sou bom lendo poemas. Eu não sou bom rimando. Eu não sou. Então eu vou ler como eu achar que fica bom aqui, beleza? 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar a lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio, então sobraram 6. Cara, se a pessoa se morrer se cortando ao meio, seria hilário, mas eu acho que não vai acontecer. No livro, gente, no livro, por favor. 6 soldadinhos com a colmeia, brincando com afinco. A abelha pica um, então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros, e então sobraram 4. Talvez isso aqui seja relacionado a como eles vão morrer, ou sobre o passado deles. Porque julgar no tribunal se refere muito ao juiz Wargrave. E vai ter mais coisa sobre ele daqui a pouco, então, tipo assim, estranho. Talvez seja, tipo, a colmeia seja sobre uma pessoa, a lenha seja sobre outra pessoa. E não necessariamente como eles vão morrer, mas sim a ordem do que eles vão morrer. Uma teoria que eu tô criando aqui. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez. Foi engolido pelo arenque defumado, e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoológico, vendo leões e bois. O urso abraçou um, então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando no sol, sem medo algum. Um deles se queimou, então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Cara, ok. Será que, tipo, nenhum desses daqui vai ser o culpado e todos eles vão só morrer? Porque seria, tipo, seria interessante. Porque tem um livro da Agatha Christie onde todos são culpados. Seria interessante também ter um livro onde nenhum é culpado. Eu tô tentando entrar na cabeça dela aqui, tá? Então me dá medo que todo esse vídeo vai ser pra nada, porque, tipo assim, não vai ter um culpado final. Mas ela não faria isso com a gente, né? A rainha do mistério não faria isso comigo. Bom, esse capítulo aqui, esse trecho, é contado na perspectiva da Vera quando ela chega no quarto dela. Sim, a Vera, a secretária que ninguém sabe que é secretária. E ela fica, tipo, claro, aquela era a Ilha do Soldado. Pensando, tipo assim, é óbvio que esse texto tá aqui por causa dessa ilha. Então talvez essa cantiga tenha uma coisa a ver com a ilha. E talvez tudo tenha sido milimetricamente planejado. Outras coisas é que o Dr. Armstrong chega mais tarde, porque tá indo de carro, e, tipo, ele vê, tipo, de longe, olha só, não é o juiz? Não é o juiz Wargrave? E o juiz Wargrave, caralho, não é um médico lá, aquele médico que fez um depoimento pra mim? E daí que a gente fala que, pensa, né? O Wargrave já tomou decisões inesperadas, tipo assim, aquele juiz lá, já ouvi falar dele, já testemunhei num caso dele. Ele sempre foi um juiz, tipo, muito estranho, tipo, já tomou decisões que ninguém achava que ele ia tomar. Então já, tipo, jogando suspeita para o juiz. E vamos para uma última parte aqui desses capítulos. Tem várias coisas aqui que eu achei meio inútil, né? Que, tipo, um Lombardi estava feliz. Então, tipo... Mas agora chegamos no nosso principal suspeito. O principal suspeito, pra mim, né? O Blor. Ele tá meio que, tipo assim... Ele tinha um trabalho. Ele tá lá, tipo assim, no quarto dele, falando, tipo assim... eu tenho um trabalho a cumprir. E ele começa a falar, tipo, coisa assim... Eles se entreolham como se soubessem. E ele fica, tipo assim... Mas só eu sei. É o meu trabalho. Fui contratado pra isso. Então, talvez caia por terra aqui a minha teoria de que ele é o Sr. Owen. Não, o Sr. Owen tá aqui agora. Talvez aqui caia por terra essa minha teoria. Porque ele foi contratado pra isso. E como tem uma spoiler que ele é um detetive, pode ser que ele tá só investigando as coisas pro Mr. Owen. Ou pode ser que ele foi contratado pra matar as pessoas. Então, até que eu vejo o corpo dele, ele pra mim é o assassino. Talvez ele não seja Mr. Owen. Talvez eu tenha que descobrir quem é Mr. Owen depois. Mas por enquanto, continuamos eles como assassino. Eu coloquei um sticker aqui, ó. Não sei se tá pra ler, mas tá escrito assassino. Outra coisa relevante, o general tá meio poucas ideias. Ele foi contratado pelo Mr. Owen, mas ele tá na ilha, o Mr. Owen não tá lá. Ele não viu nenhum amigo dele que falaram que ia tá lá. E ele tá tipo assim, mano, eu acho que eu vou embora daqui. Ele tá louco pra ir embora. Isso me faz crer que ele não é o assassino. Esse vai ser a primeira pessoa inocentada desse vídeo. Ele não tem como ser o assassino. Impossível ele ser o assassino, beleza? Se ele for assassino, vai ser muito engraçado ter esse corte depois. Vai, mas ele não vai ser o assassino. E aqui encerramos o capítulo 2 com minha teoria seguindo que William Blur é o assassino e
que John MacArthur é inocente. Temos nosso primeiro inocente, que provavelmente vai morrer em algum momento. E temos também a cantiga, que provavelmente é algo relacionado à ilha e também é algo relacionado às personagens, e talvez seja a ordem como eles morram, ou seja, a forma como cada um vai morrer. Ou referente aos crimes do passado dessas pessoas, porque teve várias pessoas com crime aqui, tipo, a Vera. Tem até uma parte que a Vera fala, afogado? Afogado? Não vou pensar sobre isso. Então aquele processo criminal que ela foi absolvida, foi talvez o processo de uma pessoa que foi afogada, E talvez, um processo criminal, né? Talvez essa seja a ligação dela com o juiz Wargrave. Não, mas ela lembraria dele, né? Do juiz do caso dela. Porque seria uma boa forma de conectar o juiz Wargrave, a Vera e o médico. Porque os três já tiveram um tribunal e já teve decisões improváveis. Então talvez os três estejam conectados, mas eles lembrariam um do outro. Se bem que o médico lembra do juiz, né? E o juiz lembra do médico. Será que a Vera esqueceria de quem foi o juiz? Bom, temos essa dúvida no ar, mas talvez os três sejam culpados juntos e eu acho que os três serão mortos. Não vou cravar isso ainda. Eu vou cravar só as duas coisas que eu já gravei. John, o general, é inocente e Blor, provavelmente o assassino. Vamos para o capítulo 3 agora. Senhoras e senhores, temos um problema. Eu li agora o terceiro capítulo e, bom, eu vou pegar uma passagem aqui pra nós. Foi um capítulo bem curto. Em resumo, eles foram jantar, né? E aí no meio do jantar, começa a tocar um disco. Não sei explicar direito, como se estivesse vindo uma voz assim do nada. E nessa voz, ele acusa todos que estão aqui, tirando o nosso Davis, né? Porque o Davis é um nome falso. E é basicamente assim. Edward George Armstrong de ter causado em 14 de março de 1925 a morte de Louisa Mary Class. Emily Caroline Brent ter sido responsável pela morte de Beatrice Taylor em 5 de novembro de 31. William Henry Blore de ter levado à morte James Stephen Landor em 10 de outubro de 1928. Vera Elizabeth Clayton de ter assassinado em 11 de agosto de 35 Cyril Ogilvy Hamilton. Felipe de ter culpado. E basicamente ele fala que todos são culpados de matar alguma pessoa. Só que, obviamente, ele não fala o nome Davis, que é o nome do cara que eu achava que era assassino. Ele fala William. E aqui descobrimos que, na verdade, o William foi contratado pelo Sr. Owen, não conhece ele, e ele foi contratado para investigar e observar os convidados. Porém, ao descobrir que ele está sendo investigado também, ele fica meio assim, quê? Então aqui talvez tenha caído por terra a teoria que ele é um assassino, porque ele estava mentindo porque ele foi contratado para isso. E ele conhece como o grupo porque ele foi contratado para investigar o grupo. E aqui temos nosso primeiro problema da história. Eu não sei quem é o assassino. Tipo assim, aconteceu muitas coisas. É contado quem colocou pra tocar. Quem colocou pra tocar foi a senhora Ethel Rogers. Enquanto a orientação era que quando o marido dela entrasse com um prato de comida, era pra ela colocar pra tocar a fita, que supostamente seria uma música. E quando toca e conta o nome dela, né, que ela e o marido são acusados de matar uma pessoa, ela desmaia. Né, o médico ajuda, tal, o Sr. Rogers leva pra casa, leva ela pro quarto, acaba ali. Ou seja, agora complicou, porque parece que todos são culpados de um crime e que foram convidados ali para serem mortos. Então, eu não sei se esse livro vai ter uma solução. Talvez eu tenha escolhido o pior livro da Agatha Christie para me fazer esse desafio, mas ainda eu acho que vai ter que ter uma resolução disso aqui. Porém, no momento, eu acho que o nosso assassino não tem como ser mais o William Blore. Não sei por quê. Tipo assim, por que ele mentiria e depois seria acusado de mentiroso e teria que se revelar que tava mentindo? Cara, não faz muito sentido isso pra mim. E tudo dele agora faz sentido, tá ligado? Ele é um detetive, realmente, ele foi contratado pra investigar. E agora complicou, né? Porque sei que 10 pessoas vão morrer. E as 10 pessoas da casa, tipo, são suspeitas, mas as 10 pessoas... Só resta uma única opção de quem que pode ser o assassino agora, que é o Sr. Owen. E agora eu não sei mais o que fazer, porque eu não sei o porquê que ele queria matar. Tipo assim, todos ali foram culpados de um crime. Mas o que isso tem a ver com o Sr. Owen? O que ele ganha fazendo isso? Eu não sei. Talvez vai aparecer mais personagens aqui pra ajudar a resolver esse caso, porque na situação atual, eu acho que esses 10 vão morrer e a gente nunca vai descobrir quem tá matando e por quê. Então, respondendo as perguntas que não dá de ver na câmera, mas é quem, como e por quê. Quem, obviamente, é o Sr. Owen, e eu talvez tenha que te adivinhar quem que é o Sr. Owen. Segunda coisa, é como eu acho que ele vai seguir exatamente a cantiga dos 10 soldadinhos. O primeiro vai morrer engasgado. Eu não sei como ele vai fazer isso. Talvez seja interessante, para deixar esse vídeo mais interativo, eu tentar adivinhar quem que é o próximo a morrer. Porque aí eu vou ter mais algo pra tentar. Então, a partir de agora, além de tentar cravar quem que é o assassino, eu vou tentar adivinhar quem é o primeiro a morrer. E eu acho
que o primeiro a morrer vai ser o detetive. Porque ele provavelmente é o cara mais inteligente pra pegar esses casos e ele já é culpado. Então ele vai ser o primeiro a morrer. Eu acho que eu já tinha falado isso no começo, quando eu achava que ele era o culpado, que ele ia morrer, fingir que tinha morrido e voltar. Mas agora eu acho que ele realmente vai morrer e não vai voltar. A gente vai ter o corpo dele certinho e vai ser isso. Ele vai morrer engasgado. Então eu cravo que o primeiro a morrer vai ser o detetive. Talvez vou fazer um jogo de pontos aqui. Se eu acertar quem é o próximo a morrer, eu vou ganhar um ponto. Pra que esses pontos vão servir? Nada. Mas só pra eu saber quantos que eu acertei e quantos que eu errei. E vamos agora para o capítulo 4. Ok, eu odeio a Agatha Christie. Primeiramente, não foi o William Blore que morreu. Foi, na verdade, o Anthony Marson. Então, oficialmente, Anthony Marson, o primeiro a morrer. E ele morreu engasgado exatamente como a cantiga. Isso consegue criar pra nós uma previsão de como cada um vai morrer daqui pra frente. E isso me deixa um pouco assustado. Por quê? Não havia ninguém na hora. Eu vou voltar um pouco à história de como aconteceu tudo, porque ele morreu exatamente na última linha, mas eu tô muito em choque. Primeiramente, todos sentaram pra conversar, tirando as senhoras Roger, a Miss Rogers, que tá lá no quarto, e cada um começou a meio que se defender do crime que tinha cometido. Todos falaram que eu não fiz nada, isso é uma confusão. Teve uma que falou, eu atropelei, mas foi um acidente. Outro falou, não tinha como fazer nada, até a família da vítima me defendeu. E temos principalmente uma única pessoa que assumiu, simplesmente o GOAT, Philip Lombardi. Ele falou, seguinte, rapaziada, então, eu realmente matei 21 pessoas. Ele falou isso, do nada, assim. E ele, pra se defender, ele fala uma atrocidade. Não, é porque eles eram nativos da África, pô. A morte não é tão importante pra eles, não são europeus. Olha essa bosta que esse cara fala, mano. Mano, olha isso aqui. Pô, esse aqui não, cadê ele? Aqui, ó. Esse cara aqui, até acho que pela foto, ele lembra muito o Profundo de The Boys, mano. Tipo, eu lendo ele, parece muito o Profundo de The Boys. Ele me entende. Não, pô, a morte pra eles não valia a mesma coisa que a morte pra mim. Eu peguei as coisas, deixei eles sozinhos, levei toda a comida e eles morreram. Aí até, tipo, todo mundo começa a falar, tipo assim, não sei o que, culpa não é minha. Até no final ele fala, pronto, só eu sou culpado aqui. Tá bom. Aí o juiz, o Wargrave, fala, seguinte, rapaziada, tá uma merda, não tá uma merda? Vamos embora amanhã da manhã, a lancha vem amanhã da manhã, vamos todo mundo embora. Aí o Anthony Marson, né, chega e fala, gente, mas a vida é uma maravilha. As emoções daqui, vamos ver o que vai acontecer, esse grande mistério. Aí ele, vamos brindar, alguma coisa desse gênero. E toma aí, tipo, morre engasgado. Ele morre engasgado. Eu errei quem é o primeiro a morrer, mas eu gostei muito de ser, tipo, dessa forma. Que, tipo assim, não tinha mais ninguém lá, tava só os 10. E como é que ele morreu? Como é que ele morreu, tipo, engasgado? Ficou, tipo, roxo? Como? Cara, como que essa pessoa morreu? Sendo que, tipo, tava todo mundo ali. Será que é um dos 10 o culpado e a notícia foi só pra distrair? Ou o culpado não tá entre eles? Mas como é que consegue forçar uma pessoa a morrer engasgada? Outra coisa curiosa que eu percebi é que todos, a maioria no caso, são informações difíceis de conseguir. Tipo assim, como é que tá conseguindo provar que a pessoa realmente é culpada? Por exemplo, a Vera, eu pensei em organizar minha mesa. Mas, em resumo, a Vera, ela falou que cuidava de uma criança. A criança não podia ir pra muito fundo. Ela se distraiu quando viu a criança estava indo muito fundo. Ela foi atrás da criança e não deu tempo pra criança morrer afogada. A família defendeu ela. Tipo assim, quem é essa pessoa que conhece o passado de todos eles com uma precisão altíssima para saber informações até de amigos deles para conseguir convencer ir para essa ilha para matar todos? Que pessoa consegue todo esse tipo de informação? Ela sabe minuciosamente informações de cada uma delas. Algumas informações, tipo, muito difíceis de conseguir. Por exemplo, a do médico. Apenas 2 pessoas sabem que ele estava bêbado quando fez a cirurgia. Ele e uma irmã da igreja, pelo que eu entendi. Trabalhava no hospital. Então é uma informação muito restrita. E essa pessoa que está organizando tudo isso, o Sr. Owen, ele de alguma forma tem essa informação específica sobre todos eles e busca vingança. Então é muito difícil responder 2 perguntas aqui. Talvez uma seja fácil, né? Que quem está matando todo mundo é o Sr. Owen. Agora, como ele está fazendo isso, eu não tenho nem ideia. Porque assim, como ele matou afogado uma pessoa na frente de todo mundo? E segundo, por quê? E como que ele sabe tudo isso sobre essas pessoas? Ok, vamos para o próximo capítulo. Primeira coisa, foi confirmado que o Sr. Anthony Marson morreu, engasgado. E existe uma grande teoria de que ele se matou, que ele botou o veneno na própria bebida. Por quê? Porque ele pegou a bebida onde todo mundo pegou e apenas a dele estava com alguma coisa que matasse. Foi o que o médico falou. Mas existe um porém. E se o
copo dele tivesse o veneno antes de ele colocar a bebida. É assim que eu acho que ele morreu. Segunda coisa, foi falado pelo mordomo, o grande Thomas Rogers, que lá na mesa parece que tinha tipo 10 figurinhas, né? 10 soldadinhos, alguma coisa assim. E quando ele voltou à noite, depois que foi pra cama, só tinha 9. Ou seja, foi removido 1. Então eu acho que Mr. Owens está lá. Ele é um dos 10? Eu acho que não. Eu acho que esse mistério inteiro é pra gente descobrir a conexão entre eles e descobrir quem é Mr. Owen. Talvez esse Mr. Owen seja uma pessoa do passado que conecta todos eles. Bom, eu esqueci de prever quem é o próximo a morrer, então por sorte nesse capítulo não morreu ninguém. Mas eu acho que a próxima pessoa que vai morrer vai ser a Vera. A Vera não, desculpa. A senhora Ethel Rogers. Porque segundo a cantiga, primeira cantiga é que 10 vão jantar e sobram só 9, porque um morreu engasgado. O outro é que 9 ficam até tarde e um deles dormiu demais. E nesse exato momento, todo mundo tá indo dormir, mas a senhora Ethel já está dormindo. Então a minha previsão é que o próximo a morrer vai ser ela, e ela vai morrer de alguma forma que eu não tenho nem ideia. Cara, isso aqui é impossível, mano. Nada faz sentido. Tipo, eu cheguei a colocar a morte de cada pessoa aqui, né? Quem a pessoa matou. Eu não consigo identificar nada em um padrão. Algumas datas, tipo, são próximas uma da outra, mas nenhuma, tipo assim, chama muita atenção, e também nenhuma, tipo assim, não tem uma sequência. Uma coisa que eu percebi é que o Anthony Marston foi a pessoa que matou mais recente. E eu também notei, tipo, aqui, você consegue ver, mas depois eu mostro na edição, que as palavras que foram usadas, como foi indicado que a pessoa morreu. Por exemplo, Thomas, o mordomo, causou uma morte, mas tem outra pessoa, tipo a Vera, que tá escrito assassinou. E talvez esse jogo de palavras funcione por alguma coisa, e quem morreu, que foi o Anthony, ele estava acusado de assassinato mesmo. Talvez, a ordem das pessoas que morre seja pela última pessoa que ela matou, eu acho. Não faria sentido, porque os Rogers mataram junto. Esquece. Eu vou manter Ethel Roger pela parada do simbolismo dos soldadinhos. Outra coisa relevante é que alguns assumiram os crimes quando foram dormir, tipo, nos pensamentos deles. Um foi o juiz, que ele falou, não, a defesa tinha bons argumentos, tava tudo certo, mas eu consegui. A Vera também teve, parece, uma confissão, mas não uma confissão, tipo, ficou meio confuso, mas a cada momento que eu olho mais pra esses 10 personagens, mais parece que eles não são culpados. Minha previsão continua sendo que o culpado é o Sr. Owen. A minha segunda previsão é que ele está na ilha. A minha terceira previsão é que a próxima morrer é a senhora Ethel. Eu não sei como ainda, e nem o que junta tudo, tipo, os porquê, e como é que ele sabe de cada detalhezinho que não... Isso não entra na minha cabeça, cara. Como é que ele sabe o detalhe de cada um? E a Agatha Christie tem muita coisa para explicar aqui ainda, porque, tipo, falta aqui umas 250 páginas e tá complicado. Vamos para o próximo capítulo. Senhoras e senhores, chegamos à segunda morte. E eu estava correto. Ethel foi a segunda pessoa a morrer. Ela foi dormir e não acordou mais. Só que dessa vez tem meio que uma explicação. Porque foi conversado bastante sobre o nosso primeiro morto, que foi... Eu consigo perder as pessoas de forma muito fácil aqui na minha mesa. Cadê meu riquinho favorito? Eu perdi. Mas enfim, foi discutido bastante sobre a morte do Anthony, e todo mundo acha que ele se matou. Tem a segunda teoria, que é minha, que não tá no livro ainda, que já tava com um copo envenenado. Mas eu lembrei da minha primeira previsão. E se o Sr. Owen se disfarçou, entrou lá dentro, e a melhor forma de ele se disfarçar mesmo é ele tendo morrido. O corpo dele foi levado de volta para o quarto e embrulhado no lençol. Eu imagino que esse corpo nunca vai ser visitado novamente. E isso cria o precedente para ele ter fugido da própria morte, porque se ele se envenenou e ele, tipo assim, usou alguma coisa para parecer que estava morto por um determinado tempo, seria algo interessante. Seria algo, tipo assim, livraria ele de todas as suspeitas e permitiria que ele voltasse depois como um grande plot twist. Ele foi acusado de assassinato de John Louis Comber, e não tem um ano, foi dia 14 de novembro. E pelo que eu entendi, lendo, né, parecia que era do último ano, um ano antes do que tá acontecendo ali a situação. Então, eu acho que eu vou mudar minha teoria. Eu vou pegar a primeira teoria que eu criei, que era do William Blore, e vou passar para Anthony. Eu acho que o Anthony forjou a própria morte, ele é o Sr. Owen, e ele tá organizando tudo isso para se vingar. O porquê? Tenho nem ideia. Ele é rico e pessoas ricas gostam de fazer coisas. Eu acho que eu vou mudar isso, então eu vou tirar aqui assassino de Mr. Owen e passar para o Anthony, e eu digo que ele não morreu, que ele vai voltar em alguma forma. Mas agora sobre a senhora Ethel. Diferente do Sr. Anthony, ela morreu deitada e procuraram remédios que ela pode ter tomado para isso acontecer e não acharam nada. Porém, uma coisa muito específica é que o Edward deu algo para ela dormir. Deu algo pra ajudar ela a dormir. Tipo, deu um remédio, coisa assim, quando ela desmaiou. Então,
pode ser que o remédio tenha sido plantado por ele. Não dizendo que ele é o culpado. Eu acho que isso aqui é uma pista falsa. Segundo a minha pesquisa, é uma pista falsa no mistério chamada de Red Herring, que é quando cria alguma coisa para desviar assunto. Ele também teve um sonho que ele tinha que matar alguém, só que ele não sabia quem que era. Então eu acho que isso tá tudo tentando tornar ele mais suspeito, dizendo que ele sonhou com matar uma pessoa, depois outra pessoa morreu, que usou medicação. Então tem indícios de que ele tá sendo o alvo da vez. Tá sendo tipo assim, a culpa é dele, a culpa é dele. E por isso que eu digo, ele vai ser o próximo a morrer. Deixa eu revisitar de novo o conto aqui. Eu devia ter anotado esse conto em outro lugar. Aqui está. 8 soldadinhos vão a Denvon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar e sobraram 7. Eu não entendi como a pessoa vai morrer. Porque os outros são bem claros, né? Um dormiu demais e o outro se engasgou. Então eu acho que esse próximo cara que vai morrer, não sei como é que vai morrer. Mas eu acho que será, obviamente, o médico. Porque tem todas as acusações indo pra ele. É o jeitinho da Agatha Christie, tipo assim, jogar um monte de suspeita num cara e depois matar ele. Pra pessoa ficar tipo, droga, não era ele. Mais um acontecimento relevante. O nosso senhor Rogers, o Thomas Rogers, conversou com mais alguém que não é relevante, eu acho. Acho que foi com o John, que tava esperando o barco. Obviamente não veio o barco, né? O barco não apareceu, já 10 da manhã não teve barco. E ele falou o seguinte, cara, olha a mesa. Você lembra que tinha 10 soldadinhos ontem? Ele falou, lembra, a gente contou, a gente até brincou sobre isso. Então, depois que o Anthony morreu, tinha só 9. E agora tem só 8. Ou seja, alguma pessoa tirou dali. Cara, como que tem uma pessoa fazendo isso e ninguém tá vendo? Será? Porque, tipo, tá, eu vou falar uma falha na minha teoria de que ele é o assassino. Porque se ele é o assassino, ele vai ter que sair do quarto e de alguma forma ele vai ter que causar isso, né? Ele vai ter que estar se locomovendo por aí. Como que ele vai fazer isso sem chamar atenção? Porque se for uma pessoa que tá viva ainda, ele consegue sem chamar atenção. Agora complicou a história. Mas eu sigo na teoria que ele não matou ninguém, foi falso o que falaram sobre ele, porque eu acho que não teve confirmação dele, tipo, se revelando que realmente matou a pessoa. Ele, na verdade, é o Sr. Owen, um cara rico, comprou ele. Ele tá se vingando por algum motivo que a gente não sabe ainda. E ele fugiu à própria morte. Segui nessa teoria. Vamos para o próximo capítulo. Esse capítulo não sei se ajuda muito ou não. Ninguém morreu. E, basicamente, eles percebem que tá acontecendo coisas, né? E eles começam a discutir. Eu vou pegar o livro só pra me basear aqui, porque eu não tenho muita coisa, porque não aconteceu tanta coisa relevante. Primeiro, tivemos Emily Brent, que a gente percebe que ela realmente é muito religiosa. E a pessoa que morreu, ela julgou como uma pecadora. E ela, em teoria, a pessoa que ela cuidou, se matou. E muito pode-se dizer que foi por causa dela, que ela, tipo, soltando as palavras de uma forma tão forte que acabou causando isso. Mas sempre pode ter mais coisas nisso. Ela discutiu isso bastante com a Vera. Cadê minha senhorita Vera? Cara, eu consegui já perder tanta coisa aqui, gente. Aqui está a Vera. E as duas discutem muito sobre isso, percebem que não vão sair dali. E então a gente vai pro nosso querido doutor, que parece ser o cara mais engajado em resolver isso. E ele conversa com o Sr. Philip Lombard. E eles começam a discutir a situação inteira da ilha. Eles concordam que o barco não vai vir e que eles precisam descobrir quem é Sr. Owen. E aqui eu acho que o Lombard fez uma especificação muito interessante. Falou assim, cara, esse Owen é meio burro, porque a ilha é pequena e é cercada. Então a gente, se ele estiver aqui, a gente consegue descobrir que ele tá aqui. E eles vão conseguir descobrir principalmente, né, segundo ele, porque os soldadinhos, a grande pista nos soldadinhos, porque tipo assim, tinha 10 e sumiu 2. Então eu acho que é aí que está a grande situação. Outra coisa muito discutida nesse capítulo foi se foi o Sr. Rogers que matou a Sra. Rogers. Porque, segundo eles, ele pode ter matado ela justamente com medo de ela confessar tudo. Então ele meio que percebeu que isso ia acontecer e matou ela. Mas a grande questão que não se encaixa é que seria é que não encaixa tudo, sabe? Tipo assim, tá sendo certinho as passagens daquele poema. Eles começaram a perceber isso. Bate exatamente igual. Se uma pessoa morrendo engasgada, a segunda morrendo dormindo. Então eles começam a desconfiar que tem uma coisa a mais por si. E também tem a desconfiança de que ela se matou. Mas não faria sentido ter 2 suicídios, um seguido do outro. Mas aqui eu vou destruir, tá? O argumento. Eu acho que a primeira pessoa, Anthony, ainda é o assassino, tá? Ele não morreu, ele forjou a própria morte. E a segunda realmente se matou. E aí tá a grande questão. Eles nunca vão considerar a teoria que ela se matou, porque não faz sentido ter 2 suicídios um atrás do outro. O que nos leva à próxima pessoa que vai morrer. Eu tinha falado anteriormente que seria o médico, só que eu acho que para a história ele é muito importante para ele morrer agora, porque meio que tá conduzindo as coisas. Então eu acho que é difícil escolher uma pessoa agora pra morrer, né? Tá, na verdade eu vou seguir com ele.
Eu acho que nenhum dos outros ainda tem motivo pra morrer. Ele e o Felipe concordaram em chamar o ex-detetive William pra ajudar no caso, porque é um detetive, né? Então, provavelmente no próximo capítulo eles vão conversar com o detetive e começar a identificar e procurar os casos. Eu ainda acho que temos esse cara de assassino, porque seria um jeito Agatha Christie de terminar essa história. Mas a minha grande questão é como é que ele consegue se movimentar. E como eu resolveria esse crime, tá? Como é que eu tentaria descobrir quem que foi? Eu tentaria pensar de alguma forma pra vigiar os soldadinhos. Eu combinaria turnos de duas pessoas. Não, mas bem que eles não confiam muito no outro, né? Porque de duas pessoas, pode ser que um morreu. Essa é uma clara situação de Among Us. Você não pode confiar em ninguém e é difícil conseguir um álibi. Ainda mais quando as mortes acontecem na frente de todo mundo, tirando a da Ethel, que morreu na cama. Eu ainda acho que pode ter sido utilizado algum medicamento do Edward pra matar ela e provavelmente a culpa vai voltar pra ele em algum momento, mas eu não acho que ele seja o culpado. Eu ainda acho que o culpado tá aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Eu acho que são a mesma pessoa. Vamos para o próximo capítulo. Chegamos no capítulo 8, né? E em resumo, nós temos nossos 3 aventureiros aqui. O Sr. Philip, o nosso detetive William e o médico. Eles se juntaram tentando desvendar o mistério. A primeira coisa que fizeram foi investigar toda a ilha. Não teve nada muito grande assim, tirando com o nosso senhor general aposentado, John. O John ficava meio que numa caverna e ele já tava, aceitando o destino da morte. O que pareceu meio suspeito, que ele falou, assim, sou tão aliviado, como se o plano dele estivesse dando certo. Muito suspeito. A minha suposição de quem seria o próximo a morrer seria o médico, mas eu acho que vai ser ele. Não sei se vai ser ele. Eu acho que vai ser um desses 3, na verdade, ó. Um desses 3 aqui, ó, que tá investigando, vai ser um dos 3. Teve uma cena onde o Sr. Rogers apareceu no quarto da sua esposa e tava tirando as coisas dele de lá e indo pra outro quarto, pra não ficar no mesmo quarto da esposa. E aqui foi levantado a grande questão, que foi o que eu falei, que eu previ. O melhor esconderijo pro cara seria no quarto de uma pessoa que já está morta, hoje ninguém investigaria. Então esses 3 entraram de surpresa lá, falaram, mas era o Sr. Rogers e ele tinha uma boa explicação do que estava fazendo. Mas ninguém foi no quarto do Anthony. Ninguém foi lá. E ele foi uma cena muito clara. Levaram ele até lá, colocaram alguma coisa sobre ele. Mas aqui eu começo a achar que ele não está trabalhando sozinho. Eu acho que vai ter um clássico de filme de terror que é termos 2 assassinos, um matando o outro, e no final haverá uma traição. Eu acho que temos 2 assassinos. E eu acho que o segundo assassino, ou ajudante assassino, não sei. Por enquanto, nós estamos tendo bastante protagonismo desses 3 e do Sr. Roger. Sr. Roger. Essa aqui já tá morta. Emily Branch, o juiz, o general e a Vera, não tem muita coisa. O próximo a morrer, eu acho que vai ser o médico, como eu falei anteriormente. E eu mantenho a questão de ser o assassino. Outra coisa relevante é que eles usaram toda a casa, mediram a casa para ver se tem nenhum cômodo secreto e chegaram em uma conclusão. Eles já olharam até a parte do terraço, uma lanterna, e não acharam nada. E aqui eles concluíram que o assassino está entre eles. Então realmente estamos no Among Us. Eu não tô nem um pouco contente com a minha teoria. Eu estou bem, confuso com tudo, porque eu sinto que não veio nenhuma nova pista, apenas alguns assumindo crimes e contando coisas que eu não vejo tão relevante. Não vi nada suspeito, tirando o general já ter aceitado a morte. Eu espero que os próximos capítulos tenham alguma indicação de o que está acontecendo. Porém, eu acho que toda a pista que mais aparecer agora, mais suspeita ficar. Outra coisa relevante é que nós temos 8 pessoas vivas, nós estamos no capítulo 9, então eu acredito que agora, a partir de agora, vai morrer uma pessoa por capítulo, porque faltam 8 capítulos. Desejo boa sorte. Senhoras e senhores, li agora o 9º capítulo. E eles finalmente chegam à conclusão que estão jogando um jogo de Among Us. Tem 10 pessoas numa ilha e um é o culpado. Agora eu quero trazer algumas coisas curiosas que aconteceram nesse último capítulo. Eu acho que daqui pra frente não vou alongar tantos capítulos porque tá ficando muito longo. Eu vou focar só no que realmente importa. Eles discutem, né? Chegam à conclusão e aí chamam para o almoço. Lembrando que o general tá lá na caverna. Quando chega todo mundo pro almoço, chegam os 3 juntos, né, os 3 camaradas, o Philip, o Edward e o grande Blor. Vocês chegam juntos, porque eles estão meio que teamwork, né, pra descobrir, desvendar o mistério. Depois chega a Vera, a Emily e o juiz, um depois do outro, né? Meu Deus, ficou muita coisa na tela. Então tem 5 pessoas ali, o Roger tá fazendo a comida lá, pá, entregando e tal, mas faltou uma pessoa. Faltou o senhor general aposentado. E aqui, o nosso tutor vai buscar ele lá na caverna onde tinham achado ele. E pasmem, ele está morto.
com uma pancada na cabeça. Então aqui deixou de ser toda uma teoria da conspiração que tem algo acontecendo de suicídio, uma coisa assim, e agora tem um assassino entre nós. E eles começam a discutir, tentar criar álibis, tentam discutir quem pode ser, quem pode ser. E aí começa a surgir mais novas conversas do tipo assim, a Ethel, quando aconteceu isso, ela foi sozinha com tal pessoa. Depois não sei o que. Alguém pode ter ido no quarto dela enquanto tava tudo acontecendo, porque tava todo mundo distraído. Quando o Anthony tava distraído, porque tava todo mundo distraído, alguém de dentro mesmo pode ter colocado veneno no copo dele. E aqui a gente começa a ninguém mais confiar em ninguém. E eu parei de ver uma pausa, né, pra comer e pra descansar um pouco, porque já são 6 da noite. E eu comecei a pensar algumas coisas, lembrar de algumas outras coisas que tinha acontecido. A primeira coisa é poesia. Isso daqui é nada mais que uma grande poesia. Esse livro é baseado numa poesia. Eu não sei se não é poesia, tá? Uma Kant, alguma coisa assim. Mas a ideia inteira da história é baseada na poesia e que combina muito com a religião. Eu não falei muito sobre isso, mas na parte da Emily Brand teve várias coisas faladas sobre religião, sobre, tipo, parábolas bíblicas, várias coisas acontecendo. E aqui eu começo a pensar o seguinte: e se tudo isso for orquestrado por ela e ela dedicou outras pessoas que também cometeram crimes e não foram culpadas, ela resolveu juntar essas pessoas na ilha, matar todas e depois no final ela se matar, exatamente como o cântico ali dos 10 soldadinhos, né? Tem alguma coisa aí e eu não acho que ela se mataria, porque na questão da religião, se matar é um dos piores pecados, se não me engano. Então, talvez ela esteja se redimindo dos seus pecados fazendo isso, punindo outras pessoas. Também não sei se encaixaria muito, porque a religião diz para não punir, né? Que Deus faria o julgamento seria Deus. Mas eu acho que eu vou mudar temporariamente nossa culpada pra ela. Não tem nenhum álibi, igual todos os outros, né? A gente conclui que no final desse capítulo todo mundo conclui que ninguém tá livre de nada. Mas aqui eu vou começar um jogo de eu vou dizer quem é inocente, porque tem algumas pessoas que eu consigo dizer com certeza são inocentes. Então a primeira coisa, eu vou mudar o assassino do Anthony, que tava morto, pra Emily, mesmo achando que ele ainda está vivo, tá? Então ela vai ser a assassina temporariamente. Eu vou colocar isso daqui nela. Outras coisas que eu percebi é que nós temos uma arma. Quando nós temos uma arma em um livro de mistério, um filme de mistério, assim, de suspense, tem uma regra que diz, é um ditado chamado Chekhov Gun, que quando tem alguma coisa que chama muita atenção, ela tem que ser utilizada em algum momento. Mas é baseado em um livro, alguma coisa assim, que tem uma arma. Se a arma tá em cena, a arma tem que ser utilizada, ela não pode ser não utilizada. E nesses últimos capítulos deu muita ênfase que nosso grande senhor aventureiro... Cadê o senhor aventureiro? Eu perdi outro papelzinho. Nosso grande senhor aventureiro, ele tem uma arma, levou uma arma pra lá. E ele falou que ele foi contratado pra olhar as pessoas da ilha. Então, essa arma em algum momento vai ser utilizada, ou depois que ele morrer, ou antes. E se for antes, vai ser pra deixar ele suspeito. Então eu vou colocar a parte da arma aqui nele. Lembrando que ele já assumiu que matou 21 pessoas. Outra coisa que eu notei é criança. Eu não sei porque ele é criança. Lembrei. Uma coisa muito importante. O nosso detetive, William Bohr, já esteve na ilha quando era pequeno. E eu não falei isso anteriormente, mas eu voltei na memória e lembrei. Cara, ele já esteve na ilha. Ele falou, quando eu era pequeno eu já estive nessa ilha. Deve ser muito louco uma pessoa comprar uma ilha. Tem que ser muito rico pra comprar uma ilha e construir uma casa assim. Por que ele já esteve nessa ilha? Parece ser muito suspeito. Então vou colocar isso aqui nele. E eu acho que algumas coisas estão me levando a crer que estamos entre 3 principais suspeitos: Emily Brand, Anthony Marston e William Bohr. Pessoas que eu sei que não são, e eu vou utilizar um sticker azul para dizer quem eu acho que não tem como ser o assassino. Eu acho impossível o assassino ser Philip Lombardi, e eu acho impossível o assassino ser o nosso grande médico. Por que eu acho que o médico não tem como ser assassino? Porque tudo leva a crer que foi ele. Ele é o cara que mais tem acesso às coisas pra matar as pessoas. E também ele que foi buscar o general. E é ele que tá dizendo o time da morte. Então, seria muito fácil ser ele. Seria, tipo assim, muito simples ser ele. Seria uma coisa tranquila. E ele é um dos personagens que a gente conseguiu ver o pensamento dele do passado cobrando ele. Então, eu acho que esses dois não tem como ser. Ethel já está morta, então não tem como ser. Temos mais um morto aqui, que seria o nosso grandíssimo general, que também morreu. Então ele também não tem como ser. Bom, agora nós sobramos aqui algumas opções. A Vera, eu não quero tirar ela aqui ainda. Thomas, o mordomo, eu ainda acho que também não. Talvez não seja, mas eu não quero inocentar ele ainda. E o juiz é o juiz, cara. O juiz é estranho. O juiz é muito estranho pra mim. A forma como ele lida com as coisas e a forma como ele tá tentando buscar a justiça. Mas pelo Edward ter falado que ele, sempre toma decisões estranhas, é o que torna ele um personagem muito interessante. Então aqui, eu já anotei 4 pessoas. Claro que 2 estão mortas, mas os principais suspeitos pra mim são Emily Brand, por enquanto eu vou manter ela como assassina, William Bohr e acho que ele pode estar vivo. Explicando novamente por que eu acho que pode ser a Emily. Porque a cantiga fala que não vai sobrar nenhum. E ela é religiosa. E eu acho que de alguma forma ela vai ser a última.
e ela vai ter cumprido o seu papel e vai morrer. Mesmo não achando que seja eticamente correto ela fazer isso, religiosamente falando, né? Mas essa é a minha teoria no momento. Eu vou ler os próximos capítulos e já volto. Ok, esse capítulo ninguém morreu. Então quer dizer que realmente parece que vai sobrar uma pessoa no último capítulo ou morrer duas no mesmo. Vamos começar pela uma conversa que a Vera e o nosso querido juiz tiveram. O juiz, acha que foi ele. Porque ele não tem muito tato, ele não é muito uma pessoa de ética. Até por dizer que algumas pessoas não são maiores que outras pessoas. Mais importante. E a Vera tem certeza que o médico é um grande assassino a sangue frio. E eu acho que são todos enganados. Até porque os meus principais suspeitos são a Emily, o detetive e o Anthony. Agora vamos para a segunda parte, que é uma coisa que eles falam que é muito interessante, porque tentando dar álibi um pro outro, eles falam, esse cara não podia ter sido, ele não pode tornar por ter sido, porque ele ficou muito tempo fora num determinado momento, e a única forma de ter feito aquele trajeto é se tivesse um porte atlético muito forte. Claro, teve a segunda vez que ele viu, que foi quando ele foi de manhã, mas seria um assassinato de sangue frio, segundo eles. Pode ter acontecido. É o famoso auto-report, né? Ele matou e reportou o corpo. Mas temos aqui um problema, ou uma revelação. Sabe quem tem um porte atlético que foi citado diversas vezes? Ele, Anthony Marson. Olha só isso. E então, temos agora a segunda conversa da noite, que foi o nosso grande detetive e o juiz. Foi o juiz, mas eu acho que não foi o juiz, tá? Eu acho que eu anotei errado. Mas não é uma conversa tão importante. Meio que um fala, eles morreram, mas não sabiam que algo estava achando pra matar eles. Eu já sei que estão atrás de mim. Então, eu não deixarei furos e eu não morrerei. Estou completamente despreocupado. E já o detetive fala, eu acho que eu sei quem é. Mas ele não fala quem é, né? Deixa esse suspense pra mim. Agora temos uma cena um tanto controversa e que talvez faça mudar minha suposição sobre Emily. Ou vai reforçar isso, ou vai cortar completamente ela. Porque nós temos uma cena dela lendo a Bíblia sozinha no quarto. Ela começa a escrever que o que está acontecendo, as teorias que tem um demônio entre eles, e ela fala, mas eu sei quem é esse demônio. E ela cita Beatrice Taylor, que é a pessoa que ela matou, ou supostamente forçou a se matar, ou que, enfim, a gente não tem certeza sobre essa história. E depois que ela escreve isso, ela para e olha e fica, eu que escrevi isso? Que estranho. Então é meio que o livro dando a entender que ela tá ficando meio louca. Mas sabe quando parece muito forçado uma pista? Parece que é muito o livro querendo colocar ela como a culpada. Então, eu não sei se eu quero voltar pro Anthony. Eu acho que vou ter mais oportunidades de voltar pro Anthony. Mas, por enquanto, eu vou manter Emily Brant, ação religiosa, por diversos motivos. Beleza? Outra coisa que aqui eu vou até anotar. Uma cortina do banheiro sumiu. Eu vou botar uns pontos de interrogação porque eu vou ter que pensar nisso depois. O Roger chega e fala, rapaziada, tava aqui, preparando as coisas pra gente dormir, a casa pra gente dormir. Fui fechar as cortinas e tem uma cortina do banheiro faltando. Vocês sabem o que aconteceu? E todo mundo fica foda-se. A gente tá com 3 corpos. O que é uma cortina? Mas eu acho que essa dica vai ser extremamente valiosa pra gente conseguir resolver o assassinato. Eu acho que essa pista sobre o banheiro é onde vai levar a gente pro assassinato. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Eu acho que essa é a primeira grande pista que a gente tem desse mistério, que é por que a cortina do banheiro está sumindo. Claro que a gente tem que responder ainda, não dá de ler, mas quem, como e por quê. Até agora, a gente não sabe nada. Certeza. O porquê eu acho que vai ser o mais difícil de explicar. Eu não sei como a Agatha Christie vai explicar o porquê que essa pessoa fez isso. A não ser que seja a Emily. Porque a Emily tem uma boa ideia que ela fez isso. Que ela... E eu quero levantar novamente que esses 3 eu acho que são inocentes. Anthony pode ser o culpado, William pode ser o culpado e ela pode ser culpada. Esse aqui ainda não tenho certeza. Não, esse aqui morreu, né? Esse aqui morreu, não tem como ser. Vamos para o próximo capítulo. Um detalhe importante que eu esqueci de falar é que agora foi todo mundo dormir, né? E daí quando as mulheres subiram, foi 2 caras pra ver se elas tinham fechado a porta. Fecharam a porta. Depois subiu os 4 junto com o Roger. E o Roger ficou, olhando assim. Todo mundo fechou a porta. O nosso detetive falou, seguinte, rapaziada. Põe uma coisa na porta, uma cadeira, porque a porta pode ser aberta do lado de fora. Outra coisa relevante é que nosso Roger, né? Nosso senhor Roger, que não sou eu. Até porque se ele for o culpado, não quero que me associem com ele. Até posso abrir um processo pra tirar Roger do nome dele. Ele vai na cozinha, vai lá embaixo, tranca tudo. Olha pra negócio com 7 soldadinhos e fala, tudo certo por aqui. Quando ele chega no quarto novo dele, que agora ele tá no novo quarto, né? Não tá mais com a mulher, ele identifica um único esconderijo. Ele fala, aqui é o único esconderijo desse quarto. Como se ele escondesse alguma coisa ali. O que ele escondeu ali, será? Eu vou botar uma suspeita aqui no Roger. Ele escondeu algo no quarto. Beleza.
Mas ele fechou a porta. Nenhum assassino tranca a porta, né? Ou será que tá com medo de outra pessoa achar que é ele e tentar matar ele? Relevante isso também. Ele também fala que, eu vou garantir que essa noite ninguém faça tema travessuras. Quando ele tranca, tudo, ele fala isso. E ele diz pra si mesmo, por hoje, chega de brincadeiras com soldadinhos. Essa noite, já cuidei de tudo. Roger, eu estou começando a suspeitar de você, Roger. Só que, novamente, cai na mesma coisa da Emily Brent, que, tipo assim, parece muito jogado, muito atirado essa suspeita. Parece que, tipo, o livro tá querendo que eu acredite seja um dos dois. E, novamente, reforço que seria muito foda se fosse Anthony Marston. Não sei porque ele faria isso, mas é a carinha dele fazer isso, tá? Olho azul, rico, nada pra fazer. Ele pensa, eu acho que eu vou pegar 10 pessoas, levar pra uma ilha e matar todo mundo. Claramente, algo que um rico faria. Tô brincando, tá? Tô brincando. Nem todo rico faria isso. Mas Anthony Marston faria isso. Aqui temos, novamente, mais um capítulo. Capítulo 11, estamos quase no final do livro, estamos na feira. E algo inaceitável acaba de acontecer. Mataram o meu querido Roger. Sim, eliminaram o Roger e agora essa briga virou pessoal. Por que mataram o Roger? Cara, não se mata o Roger, cara. Uma gente boa? Não. Muitas suspeitas levantadas a Emily Brent, que era a única que não estava na cama quando o crime aconteceu. E ele foi atingido por uma machadinha. E aqui a Vera, nossa grande senhorita Vera, tem uma crise. Ela começa a gritar e fica tipo... Alguém sabe onde tem abelhas? Tem abelhas nessa ilha? Porque ela é a única que percebe que todas as mortes estão seguindo a ordem daquele poema do início. Então tá, tipo, muito histérica. E o doutor, bem calmamente, vai até ela e dá um tapa na cara dela. Dá um tapa! E ela, tipo, volta ao normal. E, tipo, todo mundo acha isso de boa. Tá até elogiando o doutor e eu fico, tipo... Não dá, cara, não dá. Bom, vamos ver mais o quê? Na minha opinião, e eu pensei isso antes, tá? De falarem, é que não tem como ser mais ela. Porque muitas suspeitas. E também disseram, ela é a única que não tava na cama. Mas aí eu te digo, se a pessoa matou alguém, ela não vai ficar sendo a única suspeita. Ela vai voltar pra cama e dormir. E isso é tão bom, porque nós temos uma pessoa sensata aqui, que é o grande senhor Felipe Lombardi, que ele chega e fala, mano, se ela fosse culpada, ela voltaria pra cama. O culpado voltaria pra cama. Mas, obviamente, o doutor já mete, mas veja bem, não sei o que, ela tá rolando pela ilha. E, tipo assim, que pessoa rolaria pra ilha sem, tipo, ter medo de morrer? Mas aqui tem um grande pulo do gato. Por que ela não tem medo de morrer? Porque ela acha que não vai morrer. Porque ela não se considera culpada. Religiosamente, ela é tão religiosa que ela acha que ela tá certa em tudo. Mesmo tendo uns surtos de vez em quando com a Beatrice, ela pensa, não, eu não vou morrer, eu não sou culpada. Ela fala isso abertamente. Tipo assim, como se na cabeça dela fosse ilógico isso. Então eu concordo com o Lombardi que não é ela, não é ela. E aqui eu terei que mudar novamente a previsão. E eu vou considerar ela inocente. Cadê o negócio azul? Aqui consideramos ela inocente também. E o nosso culpado será ele mesmo, Anthony Marston de novo. Ele volta para o jogo, ele volta para a disputa. E temos mais uma coisa sobre Lawrence Bargrave. Eu não acho que foi nesse capítulo, acho que foi no capítulo anterior, que falam que ele pode estar chegando num complexo de Deus para planejar tudo isso e tá manipulando tudo, porque ele é um juiz, sempre foi famoso, sempre fez o que ele quis, e realmente, ele matou esse cara porque ele quis. Foi um plano dele, plano arquitetado pra ele. Ele manipulou diversas pessoas do júri para acreditar que a pessoa era culpada, mesmo todas as provas indicando que ele não era. Então tem muita suspeita nesse cara. Então agora eu levanto novamente as minhas suspeitas. Eu acho que está entre 3 pessoas. O detetive, o juiz ou primeira morte do grupo. E eu, por enquanto, vou manter ele, beleza? Porque eu tô com medo agora, vou confessar pra vocês, eu tô com medo de eu falar, tipo assim, é esse cara aqui e esse cara morre. Já a pessoa fala que é o juiz e o próximo morre é o juiz, a minha cara de trouxa que vai ficar? Então não farei isso, beleza? Outra coisa talvez relevante é que Emily Brent sonhou que a Beatrice estava querendo entrar num lugar. Ela não deixou a Beatriz entrar. Então aqui temos, talvez, entrar no corpo dela para cometer os crimes. Eu não gosto desse plot, então eu vou descartar novamente ela. Então aqui, continue sentada. Beleza? Vamos para o capítulo 12. Lembrando, são 16 capítulos. 12, 13, 14, 15, 16. Temos apenas 5 capítulos restantes. E quantas pessoas vivas? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu errei a primeira conta. Então realmente pode morrer uma pessoa por capítulo ainda. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 e temos mais uma morte. E ainda bem que eu mudei o meu suspeito. Porque quem morreu foi nossa grande senhorita Emily Brent, que coloquei como inocente. E ela realmente era inocente. E agora ela está morta. Então, temos um grande mistério pela frente. Ela morreu e foi com uma seringada. Pá, deixa eu só comprovar uma coisa.
Bom, basicamente acontece o seguinte, eles vão tirando as louças, né, do almoço, e daí, quando a Emily se levanta pra ajudar, ela fica meio tonta e senta novamente. Aí o doutor vem pra dar um remédio pra ela e fala, não se aproxima, não quero remédio seu, você é suspeito, você é sus. E daí, o que acontece, basicamente, é que ela fica sozinha, vai vocês pra cozinha. E ela começa a surtar, vê a Beatrice Taylor, ouve um zumbido de abelha, sente alguma coisa e morre. Nesse meio tempo, estão na cozinha e todos eles falam assim, eu acho que é ela. Ela é meio sus, ela tava fora. Daí quando eles vão confrontar ela, né, ela está morta e tem uma abelha do lado dela. Aí todo mundo fica se perguntando como isso aconteceu, se estavam praticamente todos juntos. Obviamente não foi todos pra cozinha ao mesmo tempo, mas começa a pairar no ar como se tivesse um fantasma entre eles, na minha opinião, né? E quem melhor fantasma senão ele, o Gold, Anthony Marson. Ouçam bem, ele vai ser o culpado final. E tudo isso aconteceu em pouco tempo. Então, novamente, eles falam, ele tem que ser muito rápido pra fazer isso. Quem que é rápido? Quem que é atlético? Ele, Anthony Marson. Novamente, eles começam a suspeitar um do outro e resolvem fazer meio que uma inspeção. Aí a pergunta, alguém por acaso tem uma seringa de especificidade lá? Que era a seringa que provavelmente foi utilizada, o médico reconheceu. E o médico fala, eu tenho essa seringa. Eles jogando assim, aquele suspeito. Aí vão revistar o quarto dele e adivinhem só, não tá lá a seringa. Ele revira tudo, não tá lá. Então resolvem revistar todo mundo. E aí, tem uma pessoa específica, que é o nosso Philip Bombard, né? O cara foi com uma arma pra ele. E onde está essa arma? Todos perguntam. Ele, tá no meu criado mudo, pô. Podem lá verificar. E para a surpresa de 0 pessoas, quando eu abro um criado mudo, não tem a arma. Eles eventualmente revistam todos os quartos, não acham nada suspeito. E eu queria uma teoria de onde pode estar a arma, mas eu acho que pela linha do tempo não tem como ser. Porque lembra que o Roger escondeu alguma coisa? O Roger escondeu alguma coisa. E eles não vão revistar os quartos das pessoas mortas, né? Pelo que eu entendi, eles não revistar os quartos das pessoas mortas. Se eles revistarem os quartos das pessoas mortas, a minha teoria cai por terra. Mas, justamente por eles não terem revistado esses quartos, 2 coisas se intensificam. Um morto ter causado isso, e o segundo seria que o Hort escondeu a arma do Bombard. Ele escondeu por um seguinte motivo. Ele falou, essa noite não vai ter gracinhas, brincadeiras. Ele pode ter de alguma forma conseguido pegar essa arma, sem o cara saber, e escondido. Mas ele fala que ele viu a arma antes de dormir. Então acho muito difícil que o Roger tenha conseguido tirar a arma dele lá e escondido nesse meio tempo. Até porque todo mundo trancou as portas. Talvez o Roger pudesse ter chave de todos os lugares, talvez. Mas eu acho que foi ou o Lombard ou o William que falou que era pra botar a cadeira pra não dar de abrir a porta mesmo assim. E mais uma coisa importante. O soldadinho, né? Sumiu um soldadinho que tava na mesa. E também a seringa foram encontradas na janela ali do lado. Então significa que tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida. E que levanta novamente suspeita de uma pessoa atlética. Ele, Anthony Marson. Cara, se não for ele, eu vou fazer um compilado depois de só eu apontando pra ele dizendo que é ele. Mas, cara, faz muito sentido ser ele. Faz muito sentido. É tipo o crime perfeito, porque ninguém suspeita da primeira pessoa que morreu. Até porque das mortes até agora, ele foi, tipo, a mais controlada. Porque levaram ele pro quarto e deixaram ele lá. Morto, se tivesse enterrado ele. Mas eu acho que não ele por um seguinte motivo. Como é que ele previu que não tentariam enterrar ele? Porque se enterrasse ele, fudeu, né? Tipo assim, acabou o plano e só ele morreu. E os caras passaram uma semana vivendo na ilha sem acontecer nada. Ai. Bom, enfim. Vamos voltar pra cá. Até porque a Ethel Rogers pode ter sido injetada a substância antes do cara morrer. Então, continua sus. Vamos novamente para o próximo capítulo. Antes de ir pro próximo capítulo, eles agora finalmente chegaram a uma grande conclusão. Rapaziada, anda junto, porque o assassino não vai conseguir matar se tiver os 5 juntos. Cara, plano perfeito. Questão de inocentes vivos, temos o Lombard e o Weather. Esses 3 ainda estão sus pra mim. Eu não quero treinar nenhum deles ainda. Cara, de assassino, eu vou começar a atirar, tá? Porque eu tô mantendo esse cara de assassino. Mas eu tô jogando safe, porque, tipo assim, não tem como o cara morrer 2 vezes pra eu estar errado. Então, apenas por questão de fazer eu errar, eu colocarei que o assassino é nada mais, nada menos que Anthony Marson. Foda-se tudo, ele é o assassino. Vamos para o capítulo 13. Senhoras e senhores, primeira coisa, eu percebi que eu esqueci de usar o chapéu algumas vezes. Segunda coisa, temos mais uma morte. São todos na sala, tranquilos, a luz acaba. Ou eles vão na cozinha juntos, pegar um chá e a luz acaba. Aí o nosso querido aventureiro Philip Lombard fala, gente, ao invés de fazer a luz voltar, por que não pegamos velas? Um gênio, né? Um gênio. Aí ele pega um pacote de velas, fica todo mundo na sala, tipo, meio que se questionando quem tá fazendo essas coisas, um suspeitando do outro. Aí a Vera cansa, né? A Vera fala, gente, vou lavar a cabeça, vou lá pro meu quarto, daqui a pouco eu volto aí. Deixa os 4 homens sozinhos lá. Ela sobe, quando ela chega no quarto, ela sente um cheiro estranho, parece que tem alguém ali, e ao encosta no seu pescoço, ela sente sufocando e ela cai no chão e começa a gritar. E nisso todo mundo sobe correndo pra ajudar ela. Mas temos um problema. Ela acorda, ela não está morta. E um fato muito relevante é que William Bloor
leva um conhaque. Pelo que eu entendi nessa época, eles usavam um conhaque pra, tipo, quando as pessoas passavam mal, pra, tipo, despertar a pessoa. E ele leva um conhaque, tipo assim, por quê, cara? Você parou na cozinha pra trazer um conhaque porque sabia que ela tava sendo mal e não morrendo? Muito suspeito. E, antecipadamente, eu já vou mudar aqui que, infelizmente, não é Anthony Marston o culpado, e sim William Bloor. Ele é o assassino. E aqui temos uma grande acontecimento, porque eles estão se olhando ali e falta uma pessoa. Falta ninguém mais, ninguém menos que Lawrence Wargrave. E quando eles descem, Lawrence tá lá sentado na cadeira com uma roupa toda de juiz, mas tudo improvisado. E foi utilizada no negócio do banheiro. Eu achei que isso seria muito importante e não foi tão importante assim. Merda. Então temos mais um morto. E o principal, ele foi morto com uma bala na cabeça. Então, nada mais do que a arma de Philip Lombard. As coisas estão ficando loucas e estão saindo do controle. E, cara, é muito interessante a forma como, tipo, tá tudo se encaixando naquele poema inicial. Porque eles foram meio que pra um julgamento, que seria o dela, e deixaram a pessoa sozinha, a pessoa que foi sozinha morreu. E, cara, como isso? Pior que eu não sei como ele faria isso. Como é que ele sabia que a Vera ia subir? E, tipo, isso consegue me fazer crer muito que é o Anthony Marston. Porque agora temos apenas 2 suspeitos possíveis, que é ou o William ou a Vera. Eu vou clinar a Vera também, ó. Não pode ser a Vera. Então, a única pessoa viva que eu acho que pode ser é ele. Então, se ele morrer, com certeza é o nosso Anthony Marston. Eu acho que foi o nome dele errado desde o começo. Mas a única coisa que faz sentido pra mim é essas duas coisas. Ou é ele, ou é ele. Beleza? Então, se a qualquer momento esse cara morrer, é ele. Eu não sei como ele faria isso, mas parece muito suspeito ele ser, tipo... Ele não fala que ele foi o último a chegar, mas ele parou pra pegar um conhaque. Ele já tava com o conhaque lá. Talvez eu tenha lido errado, tá? Eu sou muito ruim de opção de texto. Isso é uma coisa que eu devia ter falado no início do vídeo. Eu sou muito ruim de opção de texto. Então talvez realmente pode ter sido ele. Pode ser que ele tenha, tipo, ido e voltado. Mas muito estranho, não? Muito estranho, o senhor William Bloor, o detetive. Agora eu tô indo exatamente pro capítulo 14. Faltam 3 capítulos. Já tá quase acabando o meu dia, que eu tenho que dormir pra trabalhar amanhã. Mas vamos terminar esse vídeo primeiro. Senhoras e senhores, estamos quase no final. Esse foi o capítulo 14. E coisas interessantes começaram a acontecer. E eu vou ter que clinar, ou deixar mais um personagem como inocente. E esse cara é nada mais, nada menos que William Bloor. Não tem como ele ser o assassino. Oficialmente, eu não acho que ninguém é um assassino ainda. Eu tenho um novo suspeito. E vamos ter que usar o Among Us. Nosso novo suspeito se chama Hugo. Quem é Hugo? E ele vai ser... Confia em mim. Calma, confia em mim. Hugo é nada mais, nada menos que uma paixãozinha da Vera, pelo que eu entendi. Ela cuidava das crianças, né? O Hugo era pra receber uma fortuna, ficar muito rico. Mas nasceu outra pessoa e essa pessoa ia herdar o dinheiro, pelo que eu entendi da história, tá? Tô bem perdido que isso aconteceu muito no começo, eu achei que era completamente irrelevante. Mas agora, pensando bem, pode ser muito relevante. Esse Hugo, essa segunda pessoa que ela cuidava, que seria a nova ganhadora da herança, a Vera conseguiu matar. Ela, tipo, iludiu a pessoa, a pessoa foi nadar e a Vera foi atrás e o Hugo, completamente desconfiado da Vera. Não olhou mais pra Vera, não conversou mais com a Vera. E ele parecia um cara muito ressentido pela descrição dela. Tipo assim, esse cara parece que vai querer vingança. Então eu acho que o Hugo também está entre nós. Agora, quem é o Hugo? Eu não sei. Deixa eu pendurar ele ali primeiro. Só um minuto. Deixando isso claro, né? Por que eu tô falando isso? Porque a Vera tá tendo uma importância muito grande agora. E essa história tá cada vez ganhando mais detalhes. E eu tô começando a ficar, tipo, muito... Ele é o único personagem externo a ser repetido diversas vezes. E desse último capítulo, o detetive Bloor pareceu muito inocente, cara. Muito inocente. Ele tava, tipo, matutando as coisas e pensando. E temos problema com Edward Armstrong agora. A grande questão é a seguinte. Tá os 4 dormindo à noite, né? Que sobrou só. E daí o Bloor não consegue dormir. E ele escuta alguém saindo. Ele fica, opa, sus. Ele começa a ouvir, liga uma velhinha, porque estão sem energia, né? E daí quando ele sai, ele bate na porta de todo mundo. E a única pessoa que ninguém atende é o Armstrong. E isso faz ele começar a matutar. O Felipe responde e a Vera responde. Os dois se juntam para ir atrás do Edward, do grande médico. A Vera fica no quarto sozinha. O William fala, cara, a gente precisa achar a arma. E a arma tá de volta na cabeça dele. Ele fala, não, a arma está aqui. Não, relaxa, não vou atirar em você. Vamos procurar por ele. E ele sai pra procurar. E os soldadinhos que estão na mesa, que cada vez que morre um, some um, a mesa está quebrada e sobrou só 3 soldadinhos, dando a entender que ele morreu. E no momento, ele parece o maior culpado, que ele vai meio que forjou a própria morte. Eles procuraram por toda a ilha e não encontraram. Eu vou ler novamente o trecho de quando morre a quarta pessoa, tá? 4 soldadinhos vão ao mar, um não teve vez. Foi engolido pelo arenque defumado e então sobraram 3. Arenque defumado.
fumado. Eu não quero pesquisar o que era fumado, porque eu acho que talvez atrapalhe meu raciocínio. Mas, por que ele saiu do quarto, cara? Isso não faz o menor sentido. A não ser que tivesse algum motivo pra sair do quarto. Só que não teve barulho, foi só ele saindo. Não sei se, tipo, tinha alguma carta, alguma coisa assim. Cara, muito estranho. Esse capítulo botou mais dúvidas do que soluções. Eu acho que existe um Hugo nessa história. Eu acho que esse Hugo é uma pessoa importante. O Sr. Owen é uma pessoa importante. Eu começo a achar que não foi o Anthony Marston, porque nessa última capítulo teve algumas descrições dele que ele tava muito mal. Ele tava morto, tava, tipo, roxo. Eu não sei como é que ele conseguiria forjar tudo isso. Bebeu alguma coisa e, tipo, passou mal, morreu e ficou, tipo, a pele azulada e roxa. Eu não sei se existe um veneno que faz isso. E ele estaria vivo, no caso, né? Então, por isso, eu desconfio que não sei quem é o assassino. E eu não sei por que tudo isso tá acontecendo ainda. Mas estamos, tipo, faltam menos de 50 páginas. Eu não sei o porquê tudo está acontecendo. Eu não sei como tudo tá acontecendo. Porque a única explicação que eu teria seria se algum morto estivesse fazendo isso. A morte desse médico agora não faz o menor sentido, porque é como se ele tivesse se matado. E pra tirar as suspeitas deles. E talvez seja isso. A melhor escolha que eu tenha no momento seria justamente colocar ele como assassino. Não por achar que é ele, porque eu acho que não é ele, mas é porque é a minha última opção. E talvez ele esteja morto, porque, tipo assim, sobrou 3 soldadinhos, né? Sempre sobrou um soldadinho, é porque ele morreu. Mas pode ser mentira. Eu não vou riscar o nome dele, porque, né, eu acho que ele tá vivo. Sobrou esses 3 vivos e vamos ver como eles morrem nos próximos capítulos. Senhoras e senhores, temos um grande problema. Esses 3 sobraram. E, obviamente, o nosso querido médico parecia ter morrido, mas ninguém tinha visto o corpo. E eu, se não vejo o corpo, eu não acredito. E esses ficaram juntos. Eventualmente bateu a fome, eles estavam fora da casa, porque estavam com medo de não estar na casa. E o nosso querido detetive falou: foda-se vocês, eu vou comer. A Vera falou que não iria. E o nosso Philip Armstrong falou que iria junto. Mas aqui temos um problema, né? O William, nosso detetive, não confia no Lombardi. Então falou: não, você fica aqui, você tá com uma arma, eu vou sozinho. E ele foi sozinho. Os dois ficaram papeando e eventualmente caiu alguma coisa em cima do nosso William e ele morreu. E essa coisa era parecida com um urso. E isso faz sentido na cantiga. Até a Vera citou que eles não precisavam ir no zoológico, eles já eram os animais. E então ele morreu. Então sobraram 2, mais o médico. Mas no fim do capítulo, quando tá quase acabando, que esses 2 estão, tipo, juntos, unidos e desconfiados de tudo, porque eles estavam juntos quando o outro cara morreu e chegaram junto quando viram ele. Então eles se inocentam, eles percebem no mar o corpo de ninguém mais, ninguém menos que Armstrong. E o assassino que eu falei que era, não é ele. Agora as coisas estão complicadas, porque esse também morreu. Uma coisa engraçada sobre esse vídeo é que eu peguei um negócio vermelho para conectar os pontos, porque eu imaginava que teria várias coisas entre eles. Mas a única conexão que eu tive era os 2, e acabou agora, então esse negócio vermelho foi usado pra nada. E diversas outras coisas que eu tenho aqui não foi utilizada a momento algum. Outra coisa engraçada, já que nós estamos no final, nós estamos prestes ao último capítulo, eu também tinha um bigode, só que eu não consegui colocar ele, então ele não foi utilizado. Olha que divertido. Eu acho que eu vou perder, eu acho que a Agatha Christie vai ser um gênio, mas eu não vejo um porquê pra tudo ainda, eu não vejo como tudo vai se encaixar. E isso me dá muita raiva. Ó, o que nós temos aqui no momento seriam o Philip e a Vera, só que os 2 meio que são um álibi um do outro. E deixa eu ver o último texto. 2 soldadinhos brincando no sol, sem medo algum. Um deles se queimou, e então sobrou só um. Porque agora os 2 não vão ter medo, porque os 2 estão sozinhos, juntos. E tipo assim, se tu sabe que não é tu, só pode ser o outro, mas o outro tava sempre junto contigo. Então, isso tá tudo muito complicado agora pra mim. Porque quem será que é o assassino? E eu tenho apenas uma única opção de quem pode ser o assassino, e seria o Sr. Hugo. E agora, já que é meu momento final pra fazer a previsão, porque eu vou ler o último capítulo, eu vou dizer o que eu acho que tá acontecendo. Eu acho que a Vera conseguiu matar um primo, alguma coisa do Hugo, pra ele receber os valores, pra ficar rico. E então, ele nunca mais olhou pra ela. Ele queria se vingar dela de alguma forma. E não só vingar dela, ele começou a querer se vingar de todas as pessoas que não pagavam pelos seus crimes. E de alguma forma, ele comprou a ilha, porque agora ele é rico, né? Ele ganhou fortuna, já que a outra pessoa não ganhou fortuna, ele ganhou fortuna. Talvez recentemente tenha acontecido isso. Ele comprou a ilha, ele fez alguma coisa, algum esconderijo na ilha pra ele poder estar lá e pra ele poder arquitetar tudo que está acontecendo aqui. E eu acredito que no momento seja ele o culpado. Agora, posso responder alguma coisa? Como ele matou, eu acho que não sei como explicar cada um dos mortes. E todos podem ter sido cometidos por um agente externo. Principalmente a morte do Edward e do William. Tem que ser alguém externo. A do Edward, eu acho que ele foi burro, tá? Eu acho que o Edward não precisava ter morrido. Eu acho que ele morreu de burrice. E mais alguma consideração antes da última coisa? Assim, obviamente, Owen e Hugo é a mesma pessoa. Talvez seja isso. Sobre o Anthony Marston, que foi meu suspeito agora, se for ele eu faço surpreso, tá? Eu não acho que seja ele, mas se ele for eu vou querer crédito sobre isso.
Ethel está morta, 100%. Emily está morta, 100%. Roger está morto, 100%. Tem, tipo, um machado no pescoço dele. Lawrence está morto, 100%. Tem um tiro na cabeça dele. Eles que é a mesma coisa. Estão todos mortos. E eu estou quase desistindo. Ainda bem que é só mais um capítulo. Eu estou cansado, exausto. Mas vai ser o Hugo. O Hugo vai ser o nosso culpado. Cara, se for o Lombardi não faz o menor sentido, tá? O Lombardi não faz o menor sentido ser. A Vera também não faz o menor sentido ser, porque os dois têm um álibi muito grande do primeiro capítulo, onde ele recebeu dinheiro pra estar lá, ele só aceitou por causa do dinheiro. Ela só aceitou porque ela ia ser secretária. Então, tipo assim, e tem a conversa deles no início, dizendo, tipo, que alguém chamou eles. Tipo assim, uma pessoa teve que convencer ele aí. Se ele já fosse, não precisa de toda essa história inicial. Ninguém nunca ficou sabendo, porque não tinha como provar essa história. A mesma coisa, ela não tinha como provar que ela foi chamada pra lá. Teria mais uma teoria que ele é o Hugo. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido isso. Eu acho que essa é a solução final para o caso. Detetive Roger aqui. E agora vamos para o último capítulo e ver se eu acertei alguma coisa, se eu errei alguma coisa, e se a Agatha Christie realmente é um gênio ou se esse livro foi uma perda de tempo. Eu errei. Senhoras e senhores, não foi o Hugo, e sim Philippe Lombardi. Eu não sei porquê, porque simplesmente a Vera, de forma genial, tentando tirar o corpo do Mark, tentando tirar o corpo, ele já tinha admitido que era ele. E falou, como é que você matou o William com aquele negócio lá? Ele, não passe de mágica, minha especialidade. Aí ela convenceu ele a tirar o corpo da água. Na hora que ele tira o corpo, ela puxa a arma, aponta pra ele, ele tenta convencer ela, não faça isso, não faça isso. E quando ele vai pra cima, ela pá, mata ele. E daí ela resolve ir dormir. Ela começa a lembrar muito do Hugo, que eu não sei o que, o Hugo tá esperando ela. E ela começa a cantar a última paradinha do negócio, né? Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Só que ao invés de ele se enforcou, ela fala, ele se casou e não sobrou nenhum. E fica repetindo isso, vai pro quarto. Quando chega no quarto, já tem o laço pronto de uma cadeira. Ela sobe, coloca no pescoço e fala, o soldadinho fica sozinho e só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. E chuta a cadeira. E todos morrem. Só que tem um epílogo. Então eu não dei o epílogo ainda. E eu espero que o epílogo responda as minhas dúvidas. Porque eu já não sei mais o que fazer. Porque nada mais faz sentido. Porque agora a merda de todos eles morreram. Canalhas. Todos morreram. Como que eu podia achar quem era o assassino se todos eles morreram? Eu vou ler o epílogo agora e eu vou gravar minha reação lendo o epílogo. Talvez eu leia em voz alta, porque não sei o que esperar agora do epílogo. A Agatha Christie venceu, eu perdi. Vamos agora para o epílogo. Eu terminei de ler o epílogo e começa com os policiais discutindo o que tá acontecendo, né? Porque tem 10 pessoas mortas. E no final, encontram uma carta que tava dentro de uma garrafa jogada ao mar. Tipo aquele negócio de pirata. E então, temos a revelação de quem que é o culpado. Sim, é um dos 10. Não é o Hugo. Se você tentar adivinhar, esse é o último momento pra você tentar adivinhar. Eu digo que não. Impossível eu conseguir acertar ele. E então, temos nosso grande culpado. Ele, o juiz, Wargrave. Cara, como que eu não percebi isso? Como? Tá, seguinte, cadê o Wargrave? Aqui está ele. E faz tudo muito sentido. Ele foi o que fez esse cara morrer. E como é que acontece a morte dele? Todo mundo vai ver a Vera, tá gritando, e ele é encontrado com um tiro. E basicamente, ninguém ouviu o tiro. E a segunda coisa, a única pessoa que examina é o Edward. E basicamente, eles combinam o seguinte, vai fingir que ele vai morrer, pra ele conseguir investigar de fora a situação. E o Edward concorda. E eles combinam se encontrar mais tarde à noite. E é por isso que o Edward sai, o Wargrave mata ele e joga no mar. E então sobrou ele e os outros 3. Cara, bizarro. E dele comenta toda a história de ele querer punir as pessoas, ele gostar de matar, e eventualmente ele resolveu ele mesmo cometer um crime. Ele selecionou as pessoas de acordo com o crime que elas cometeram e não foram realmente culpadas. Agora a questão do crime dele, ele fala que é a maior ponta solta dele, que aquele criminoso que ele defendeu, que ele forçou ser morto, né? Que todo mundo achou que ele era inocente. O júri achou que era inocente. Ele meio que induziu os caras a achar que era culpado. A polícia inteira sabia que era culpado. Então essa é a única pista que eu deixei que a polícia pode descobrir. Porque a polícia sabe que ele é o único dos 10 que não era o criminoso. E cara, ele explica certinho como aconteceu cada coisa. E é incrível, tá? Incrível.
sendo sincero, quando eu tava chegando agora no final do vídeo, no final dos últimos capítulos, eu tava pensando, nossa, esse vídeo vai ficar uma merda, porque, tipo, não vai ser nenhum dos 10, vai ser vai ser, tipo, nada a ver a história. Mas temos um final ótimo. Agatha Christie simplesmente perfeita. Deixa eu revisitar o que eu anotei sobre ele pra ver se tem uma coisa suspeita. Tipo, ele tá literalmente com um único post-it. Ele e o Anthony Marso. Cara, e eu falei que seria com a pessoa que fingiu a própria morte. Só que eu tava tão focado nesse primeiro cara que eu nem por um momento pensei que podia ser o Wargrave. Droga! Deixa eu ver se eu tenho um notebook sobre ele, peraí. Não tem nada relevante aqui. Só botei que ele fuma charutos. Cara, sensacional. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você gostou dessa temática de vídeo e quer mais, me peça pra mais. E se você quer ver algum agora, tem alguns canais que eu recomendo, que foram inspirações para esse vídeo. Tem acho que Adam Chase, que é um gringo que faz com séries, que ele foi a inspiração completa para fazer esse vídeo. Ele faz, tipo, Riverdale, Teen Wolf, resolvendo vários mistérios de séries. E se você quer ver sobre livros, tem essa brasileira aqui que fez 2 vídeos assim, estilo esse, que eu não vou lembrar o nome agora porque eu não anotei, desculpa. Mas eu vi seus vídeos antes de fazer esse. Ótimos vídeos. Tem essa gringa aqui que faz isso quase todos os livros da Agatha Christie. Eu não vi porque eu estava com medo de ter algum spoiler, porque ela já fez sobre isso daqui e eu tinha medo de ela falar sobre isso em um outro vídeo. Mas provavelmente eu vou ver depois disso. Esse vídeo é muito trabalho a fazer. Foi basicamente o fim de semana inteiro aqui. Sexta-noite, sábado, domingo, construindo isso daqui. Agradecimento especial para Marina Meirelles, que fez o casting, escolheu cada ator aqui e que me ajudou a pensar mais ou menos como fazer isso aqui, porque eu não queria ter nenhum spoiler. E ela simplesmente acertou detalhes. Marina, parabéns, Marina. É isso, 1-0 pra Agatha Christie. Se quiserem ver mais um vídeo como esse, comentem. Não deem spoiler de outros livros da Agatha Christie que eu posso acabar fazendo mais vídeos, beleza? Muito obrigado por assistiu, deixa um like, se inscreva e até a próxima. E vou passar para Anthony. Será? Ele mesmo. Anthony Marson de novo. E quem melhor fantasma senão ele? O Gold. Anthony Marson. E que levanta novamente suspeitas de uma pessoa atlética. Ele, Anthony Marson. E eu colocarei que o assassino é nada mais, nada menos que Anthony Marson.